E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro vídeo de perguntas e respostas. Frequentemente os meus vídeos aqui no canal, eles têm um foco central. Então eu tive a ideia de fazer um vídeo que eu matasse boa parte das perguntas de uma forma holística. Primeiro, me desculpem pelo barulho, eu estou num ambiente diferente, porque eu viajei para a cidade de São Carlos, porque eu vim fazer uma semana de palestras. 2 palestras para crianças, mais de 200 crianças, e o resto agora, hoje inclusive, eu vou estar palestrando para os pais dessas crianças, sobre saúde e todas as questões envolvendo a psicologia associada com a alimentação. Mas antes de entrar nas perguntas, eu quero apresentar vocês para a Boninha, que é a gatinha mais fofa do mundo, depois do Negruli, é claro. Ai, que coisa fofa. E ela solta um monte de pelo. Enfim, vamos para as perguntas. A primeira pergunta vem de um amigo meu. Gian, eu perdi medidas, mas o meu peso não mudou. O que aconteceu? Primeiramente, parceiro, se você perdeu medidas na sua cintura, ou até mesmo na circunferência do seu braço, isso é um significado que você perdeu ou gordura ou massa magra. Agora, para a gente ter uma certeza mais precisa a respeito disso, a gente vai na balança. Então, se você preservou o seu peso, isso é um grande indicador de uma possibilidade que você preservou massa magra durante um processo de emagrecimento. Quando eu passo por um processo de definição muscular, eu acabo olhando para a balança como uma referência, não para gerar um sintoma de estresse ou medo, mas para ter uma noção do que está acontecendo com o meu peso. Se eu começo a baixar peso muito rápido, associado à redução da medida da minha cintura, pode ser um indicador de que eu estou perdendo massa magra. Então eu tento equilibrar o máximo possível para conseguir, depois de 2, 3 semanas, perder uma boa medida na cintura, associado com o mantimento do meu peso o máximo possível. Segunda pergunta. Gian, qual que é melhor? Adoçante ou açúcar? Eu posso te fazer a pergunta, qual que é melhor? Crack ou heroína? Tô brincando. Na verdade, o açúcar ele já é uma droga, ele é uma substância química. O adoçante nada muda que, na verdade, você tem em gotas que são transparentes. Eu não sei como é que eles fazem com que uma gota consiga ter mais poder do que uma colher de açúcar. Mas, assim, considerando o stevia eu já comi a planta dele. E se você pegar a própria folha do stevia, a folha da planta, ela é doce. Eu não sei como que eles transformaram isso em líquido, eu nunca fui atrás para estudar os processos químicos envolvidos. O Gian, eu evito. Eu sempre tento pensar num princípio ancestral. Se eu vivesse na época de Jesus, ou se eu vivesse 3.000 anos antes da época de Jesus, o quão acessível seria essa praticidade de você pingar umas gotas e adoçar tudo? Isso na verdade não existia, então eu sempre opto pela coisa mais saudável. Eu geralmente não adoço nada que eu como. Eu usei, por exemplo, açúcar mascavo naquele vídeo de receitas, que tem 3 receitas em um vídeo, das panquecas. Eu usei 2 ou 1 colher de açúcar mascavo só para não ficar horrível. E outra, a quantidade na qual foi distribuído aquele açúcar mascavo realmente tornou que uma panqueca fosse quase irrelevante em teor de açúcar. Eu não gosto de usar. Terceira pergunta. Gian, o que eu devo fazer primeiro? Secar ou ganhar massa muscular? Essa é uma boa pergunta. Na verdade vai depender de que chão que você está pisando. Qual que é a sua biologia? Como é que você está em termos do seu corpo? Existem 3 tipos de físico. Aquela pessoa extremamente magra, aquela pessoa que é um falso magro e tem a pessoa que está acima do peso, com um percentual de gordura elevado. Então se você é aquela pessoa extremamente magra, meu amigo, foca para o ganho de massa magra. Aumenta a sua ingesta calórica para ter um leve excesso calórico e lentamente vai aumentando o seu peso associado com o ganho de força. Agora, se você está acima do peso, é óbvio, né? Vamos secar primeiro. O que adianta você ganhar massa muscular se ela vai estar revestida por uma capa de gordura? Você não vai ver o seu músculo e, querendo ou não, no futuro pode até acabar te desestimulando para treinar. Porque quando você vai fazer um treino, sei lá, de braço, é bacana você ver sua veia estourando, é legal você ver o pump que dá. Agora, se você tem uma camada de gordura gigante entre o seu músculo e a sua pele, bom, aí não vai ter graça nem treinar, vai ficar uma salsicha ambulante. Agora, a mensagem principal é para aquelas pessoas que são falsas magras, ou seja, aquela pessoa que é magra, só que tem um percentual de gordura alto. Isso é associado com um percentual de massa magra baixo. Então tem um protocolo muito diferente. Eu defendo que a pessoa deve secar toda a gordura antes de começar um processo de ganho muscular. Mas se você não tiver tanta gordura assim, for um falso magro mais para magro, aí é ideal você hipertrofiar, porque quanto mais massa magra você tiver, mais calorias você vai gastar só de estar vivo.
O músculo, ele é tipo um robô que gasta energia. A gordura, ela só está ocupando espaço e não gasta energia nenhuma. Na verdade, ela é um estoque de energia. Quarta pergunta. Gian, quanto de proteína eu devo ingerir por dia? Bom, primeiramente, eu não sou nutricionista, eu estou cursando técnica em nutrição, sou psicólogo, culinarista, então eu não tenho propriedade para falar quanta proteína você deve ingerir por dia, porque eu não sei o seu peso, eu não sei sua altura, eu não sei sua taxa metabólica basal, eu não sei nada. Então seria mais ou menos um tiro no escuro. Eu poderia apresentar aqui para vocês artigos científicos falando que são necessários 3 gramas de proteína por quilo corporal, mas eu posso falar o que eu fiz ao longo dos últimos anos. Ao longo dos 3 últimos anos, eu consumi 1 grama de proteína por quilo corporal. Atualmente eu estou com 84 quilos e eu estou consumindo aproximadamente 80 gramas de proteína. Às vezes dá 60 gramas, às vezes dá 70, às vezes dá 90. Eu tento ser livre, eu tento transformar fitness num prazer para minha vida, não em uma escravidão. Apesar de ter incontáveis pessoas falando, não, Gian, consuma 2 gramas de proteína. Eu estou bem confortável com o meu tamanho e acho que nesses 3 últimos anos que eu andei consumindo 1 grama de proteína por quilo corporal, não tem me trazido nenhuma deficiência. Mas isso é opinião minha. Agora, se você psicologicamente quer depender dessa informação para obter os seus resultados, aí, bom, é o problema seu. Eu canso de falar que eu consumo 1 grama de proteína por quilo e vou continuar fazendo isso. Não quero me entupir de shakes de proteína, não nasci para comer pó. Então, bom, e falando em pó, a 5ª pergunta é sobre suplementos. Gian, é necessário tomar shakes de proteína ou qualquer outro suplemento como creatina para ganho muscular? Quando vocês me perguntam esse tipo de coisa, parece que vocês não assistem nenhum dos vídeos que eu falo sobre isso. Meu amigo, ninguém precisa de pó para crescer. Se você voltar alguns 1000 anos atrás, você vai ver que os gladiadores, tem várias artes ou pinturas que mostram o corpo definido do ser humano, e eu tenho quase certeza que 1000 anos atrás não existia pó. Agora, se a sua nutricionista quer te passar um suplemento e você acreditou nela que depende desse pó para desenvolver massa magra, aí é questão sua, entendeu? Eu sempre falo aqui, e não é só eu que falo, todo mundo fala, se você quer ganhar massa muscular, você tem que dar um excesso calórico. Se você quer perder a gordura para ver o seu músculo, você tem que dar um déficit calórico. Então, termogênicos, eles só vão acelerar um pouquinho o seu metabolismo e consumir o que? 300, 200 calorias a mais, e vai ajudar você num déficit calórico, por exemplo. Bom, é o teu dinheiro, cara, você faz o que você quiser com ele. Eu não quero gastar, eu amo comer o que eu gosto, fazer 2 refeições por dia, e eu fico feliz assim. Só uma coisinha, desculpa eu estar falando de uma forma meio agressiva, é que eu tô tentando gravar isso já faz um bom tempinho, e toda hora passa carro, tá construção aqui do lado, o barulho tá me atrapalhando a gravar esse vídeo, então, bom. 6ª pergunta, Gian, muitas horas sem comer desacelera o metabolismo? Veja os meus vídeos sobre jejum intermitente. Aí começou, mas eu vou falar com barulho mesmo. Nesses meus vídeos eu trago vários estudos científicos que mostram que ficar muito tempo sem comer não irá prejudicar o seu ganho de massa magra ou atrapalhar o seu metabolismo, inclusive. O que atrapalha o seu metabolismo é consumir menos calorias do que a sua taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? São as calorias que você gasta em coma. Ou seja, se você ficar parado, deitado, sem fazer nada o dia inteiro, você vai gastar um X de calorias. Se você consumir menos do que isso, o seu corpo vai sentir esse déficit e vai atrasar o seu metabolismo para sobreviver. Lembrando, o seu corpo ele é uma máquina de sobrevivência. 7ª pergunta. Gian, o valor biológico das proteínas vegetais é inferior ao das proteínas animais? Sim. Para você formar uma proteína completa do reino vegetal, você precisa juntar as leguminosas com os cereais. Por quê? O que é uma proteína? Proteína é como se fosse um colar de pérolas e cada uma das pérolas é um aminoácido. Se você falta um aminoácido, o que vai acontecer? Vai acabar não formando uma proteína completa. Agora, no momento que você pega um músculo, o cadáver de um outro ser vivo, ou se você pegar a carne do seu bíceps ou do seu glúteo e grelhar ela, vai ter uma proteína completa, assim como a clara do ovo. O que forma essa proteína completa? Os aminoácidos que estão presentes no reino vegetal. Antigamente, a vaca só comia pasto, não é mesmo?
Então, como que a vaca, alguns anos atrás, antes dela comer ração com hormônio e um monte de veneno, como que ela formava essa proteína completa se ela não comia carne? Como é que ela se desenvolveu? Nos vegetais existem aminoácidos. Na banana tem aminoácidos. Em qualquer fruta tem aminoácidos. E na medida que você consome uma grande variedade desses alimentos vegetais, você vai formar proteínas completas. Então, novamente falando, o Jean, eu não me preocupo tanto com isso. O que eu tento fazer é juntar as leguminosas com os cereais e seja o que Deus quiser. Se você quer ganhar massa muscular, se você quer desenvolver o seu corpo, é importante que você ganhe força em exercícios específicos do músculo-alvo que você está querendo hipertrofiar. Por exemplo, se você quer crescer o peitoral, principalmente enfatizar o peitoral superior, ó, vocês conseguem ver uma linha no meio do meu peitoral, faça o supino inclinado. Se você quer aumentar o seu bíceps, faça martelo, que é o principal exercício para você desenvolver esse bráquio radial aqui. Eu acho que é esse o nome. Se você quer aumentar suas costas, faça a barra fixa, tríceps, paralelo, pernas, agachamento. Ganhe força nesses exercícios, que eventualmente, dado o estímulo frequente, você vai crescer. Agora, o que acontece bastante, que a maioria das pessoas não sabem? Vamos supor que você malha peito uma vez por semana. Se você considerar um mês, você malhou 1, 2, 3, 4 vezes o peito em um mês inteiro. Se você malha por 3 meses, você malhou o peito 12 vezes em 3 meses. Agora eu tenho uma pergunta para você, meu irmão. Como que você quer crescer com 12 treinos de peito? Não existe isso. Você precisa de anos, às vezes, para desenvolver um estímulo para o seu corpo. Ganhe força gradualmente. É isso que precisa ser feito. Bom, vamos para a última pergunta, porque vocês já notaram que tá muito barulho, tá realmente difícil gravar nesse horário. Jean, o que é mais importante? O treino ou a dieta? É a mesma coisa de eu te perguntar o que é mais importante para você viver. A sua perna ou o seu braço? Todos têm um equilíbrio, inclusive não é só treino e não é só dieta. O seu sono é muito importante, motivação diária é muito importante. Recentemente eu fiz uma postagem no meu Facebook e nessa postagem eu expliquei claramente qual que é a minha opinião sobre isso. Você pode comer um caminhão de proteína, você pode tomar o melhor suplemento ou o melhor anabolizante, se for essa a sua ideologia. Você não vai crescer se você não treinar. Da mesma forma, se você treinar bem pesado e comer lixo, você não vai desenvolver. Se você treinar bem, comer bem e dormir mal, o seu músculo não vai recuperar. Ou seja, é um triângulo. E se você tirar um ponto desse triângulo, ele não é mais um triângulo, ele não vai se fechar. Sono, dieta e treino, centralizados pela motivação diária de você reproduzir um bom estímulo todos os dias em cada um desses 3 pontos. Bom pessoal, muito obrigado por me assistirem. Se eu não respondi a sua pergunta, se você tem mais perguntas e gostou desse tipo de vídeo que eu fiz, anota aqui embaixo as perguntas, me fala se esse vídeo ficou bom ao curtir o vídeo. Novamente me desculpa pelo barulho. E aqui eu vou mostrar mais uma vez essa gatinha mais linda do planeta, depois do Negro Lee. E quem vai encerrar o vídeo hoje vai ser ela. Então é isso aí, muito obrigado por me assistirem e falou pessoal!